Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração, que a bondade, que a graça de Cristo reine no teu lar, no teu coração, na tua vida e na tua família. Que em sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor dos Exércitos faça por você, por tua vida, por tua família, o que ninguém neste mundo pode fazer. E que você experimente a graça, a bondade, o poder, a misericórdia e o amor de Deus aí, na tua casa, em tua vida e também na tua família. Se inscreve neste canal se você ainda não se inscreveu, porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz e de esperança para a tua vida e para a tua família. Se inscreve, você não vai se arrepender. Curta esta mensagem, curta este vídeo, curta esta palavra, porque quando você curte, mais pessoas recebem este conteúdo, esta mensagem. E por falar em mais pessoas recebendo, compartilhe. Mande esta mensagem, mande esta palavra para alguém que você ama, para alguém que você conhece. Vamos ser juntos, eu e você, vamos ser semeadores de esperança. Faz a tua parte, eu faço a minha parte, e o Espírito Santo faz a parte dele, tocando os corações, no nome santo de Jesus. Tá com a tua Bíblia aí? Você já participou alguma vez? Você já participou de uma Santa Ceia ou da Ceia do Senhor? Escreve aqui, eu já participei, pastor. Escreve aqui. Ou eu não, pastor, nunca participei. Você já participou em alguma igreja alguma vez da Ceia do Senhor? Outra pergunta. Quanto tempo faz? Primeiro, se você já participou ou não, tá bom? Escreve aqui para me ver quem já participou ou não. Segunda pergunta. Quanto tempo faz que você não participa de uma ceia? Quando foi a última ceia que você participou? Uma semana, um mês, um ano, mais de um ano? Escreve aqui há quanto tempo você você não participa de uma ceia. Terceira e última pergunta, tá bom? Responde. A primeira, se você já participou, sim ou não. Segunda, há quanto tempo você participou da última ceia? E a terceira e última pergunta é: você sabe qual o significado da Santa Ceia? Você sabe o que representa a ceia do Senhor? O que significa a ceia do Senhor? Você sabe? Escreve aqui se você sabe. Deixa eu ver qual a sua opinião sobre este assunto. Deixa eu ver o que foi que você aprendeu na sua igreja sobre isso. Agora abre a sua Bíblia, se você puder. Abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, tá bom? Vamos ver aqui de onde surgiu a ceia, né? Qual a origem da ceia, o que ela representava, o que ela significava e o que a ceia do Senhor representa para nós hoje, né? Mateus capítulo 26, e eu vou ler para você a partir do versículo 26, tá bom? Querido Deus e bondoso Pai, abrimos a tua palavra mais uma vez. Porque nós acreditamos, Senhor, que quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. Mas quando abrimos a tua palavra, é o Senhor quem fala conosco. Então fala, Deus querido. Fala o nosso coração agora, nós queremos te ouvir. Toca nos lábios do pastor, Senhor. Com a brasa viva do teu santo altar, permita que a voz, somente a voz, seja dele. Mas que a palavra, Senhor, seja tua. E que a tua palavra nos alimente, que a tua palavra encha, transborde o nosso coração de paz, de vida e de esperança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Mateus 26, versículos 26 em diante, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. O deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Olhe bem o que Jesus está dizendo, viu? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo ou de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este é o momento da ceia, quando Jesus, antes de ceiar com os discípulos, isto aconteceu numa quinta-feira à noite. Esta ceia aconteceu numa quinta-feira à noite, na quinta que antecedeu a prisão de Jesus, que foi na sexta-feira, hoje conhecida como a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Jesus, então, antes de comer a Páscoa, ali foi a Páscoa que Jesus estava fazendo, ou celebrando com os discípulos, Jesus tem uma postura diferente, Jesus tem uma postura, assim, que intrigou os discípulos, porque Jesus, antes de ceiar com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos. Algumas igrejas ainda hoje conservam este ritual, este costume de lavar os pés uns dos outros, né? Por quê, pastor? Por que algumas igrejas fazem isso? Porque esta é uma cerimônia que segue o exemplo de Cristo, em uma postura de humildade. É neste momento que as relações são refeitas, que as relações são reconstruídas, que o perdão é oferecido, que o perdão é recebido. De fato, a cerimônia de lava-pés, ela faz parte da ceia e é um momento de uma lição de humildade para nós que Cristo nos ensinou. Depois, então, do lava-pés, Cristo lavou os pés de todos os discípulos, inclusive os pés de Judas, e agora, então, eles partem para a cerimônia. E Jesus, então, esta ceia, ela já existia. Era a Páscoa. A Páscoa era celebrada desde quando desde quando o povo de Israel foi liberto da escravidão egípcia. Lá no Egito ainda foi celebrada a primeira Páscoa. A Páscoa não existe por causa de Jesus diretamente. Ela veio antes de Jesus. Obviamente que a Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas hoje muita gente acha e pensa e prega que a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo. Não, não. A Páscoa simboliza, a Páscoa representa, a Páscoa é uma cerimônia solene que representa a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Contudo, com a morte de Cristo, obviamente que a Páscoa tomou também essa percepção, este simbolismo. Agora, Jesus estava na última Páscoa, na ceia com os discípulos. Jesus então parte o pão e distribui entre os discípulos, e Jesus simbolicamente diz para aqueles discípulos que aquele pão representa o seu corpo. Pastor, que pão era este, pastor? É o pão que a gente conhece? É, pastor? O pãozinho francês, o pão de milho, o pão de batata, o pão de arroz? Você gosta de pão? Que pão tem em sua cidade? Lá em Jequié, aqui onde eu moro hoje, é meio complicado, pão assim, gostoso, igual na Bahia, lá em Jequié. Lá tem pão de milho, pão de batata, pão de arroz, pão de bolo e também o pão de sal lá. Desculpem. Lá nós conhecemos como pão de sal, talvez você conheça como pãozinho francês, né? Em alguns lugares é o que dá o pão francês. Era um pão francês, pastor, que Jesus partiu ali com os discípulos? Não. Não era um pão comum, não. Não era um pão como nós conhecemos. Aquele pão que Jesus repartiu com os discípulos por ocasião da ceia do Senhor, aquele pão era um pão sem fermento. Ué, pastor? Era? Não se faz Santa Ceia com pão fermentado, não, amados. Não existe isso, não. Não se pode fazer Santa Ceia com pão com fermento. Pastor, e qual é o pão da Santa Ceia? A farinha de trigo, obviamente, de preferência que seja integral ou não, azeite, se for possível, e pronto.
Ué, pastor, não tem fermento? Não. O pão da Santa Ceia não deve ir fermento. Então Jesus partiu o pão e diz: este é o meu corpo. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Depois que Jesus parte o pão, Jesus então distribui o vinho. Outro detalhe interessante é que em algumas igrejas eu já vi, ninguém me falou, eu já vi algumas igrejas servindo suco de uva misturado com água, suco de uva adoçado, não. O suco de uva, primeiro que não era vinho, né? Usa a palavra vinho porque o suco que era servido, que Jesus tomou na ceia, era o suco de uva. Por isso o vinho, né, produto, o suco da vide, mas o suco deve ser integral. Integral como, pastor? Sem açúcar, sem fermentação, sem adição de água, de conservantes. E existe esse suco, pastor? Existe muito suco de uva por aí. Acontece que é um pouco caro em alguns lugares, e algumas igrejas preferem, então, servir kisuke. E eu falar de kisuke, tangue, meu Deus, não. Para ceia, não. Jesus disse: olha, meus amados, este suco, este vinho representa o meu sangue. Não pode ter fermento, não pode ser misturado com água, não pode, é o suco puro. O pão, já falei, sem fermento, o suco também sem fermentação e também sem açúcar, sem água, sem adição de água e de açúcar, o suco puro, o suco integral de uva. E então, depois Jesus distribui ali o vinho, eles tomam ali, participam da ceia e depois vão, oram, cantam e vão para o Monte das Oliveiras. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, qual o significado, qual a importância da ceia hoje? Hoje. Quando nós participamos da ceia, nós estamos, obviamente, lembrando o sacrifício de Jesus, tá bom? Quando nós ali repartimos o pão, aquele pão ainda representa o corpo de Cristo. Obviamente que é um simbolismo, viu? É um simbolismo. E quando repartimos, quando distribuímos o suco de uva, também aquele suco representa ainda o sangue de Jesus. Ou seja, a Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus, para a salvação em Cristo. Em nós, o efeito da ceia, ela representa a nossa reconciliação com Jesus. É como se fosse nós estamos reafirmando a nossa fé. É interessante notar que quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, quando chegou em Pedro, Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, não. Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Então Jesus disse: Pedro, tem que ser assim. Se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo, não, filho. E Pedro disse: não, Senhor, então me dá um banho logo. Joga água em mim todo. Jesus não precisa, basta que você participe. Cristão, servo de Deus, não importa qual seja a igreja, precisa e deve participar da ceia constantemente. Houve o ideal mesmo, é que, se possível fosse, eu sei que é complicado para algumas igrejas, viu? Mas o ideal é que ocorresse uma cerimônia de Santa Ceia, pelo menos a cada trimestre. Eu sei que algumas fazem 2 por ano, tem algumas que fazem uma só por ano, mas uma por ano é muito pouco. Pelo menos, na pior das hipóteses, 2 vezes. Mas o bom mesmo é que a cada trimestre houvesse esta reconciliação. É como se nós estivéssemos renovando os nossos votos batismais quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se você está em comunhão com Cristo, participe da ceia. Mas, pastor, eu cometi um pecado, pastor, eu pensei, eu falei, eu fiz o que não era certo. Melhor que eu não participe, pastor. Repito, a ceia é um momento de você renovar, de você zerar, de você receber a graça de Cristo. Se você acha que você é indigno de participar da ceia, na verdade, todos nós somos.
É por isso que a ceia existe, para nos aproximar de Cristo, para nos reconsagrar a Deus. E não esqueça que quando você decide não participar da ceia, cuidado que Cristo pode dizer para você o que disse para Pedro: filho, filha, se você não participar, você não tem parte comigo. A ceia tem um simbolismo muito mais profundo do que muitos imaginam. É quando nós nos reconciliamos com Deus. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, quando nós pedimos a Deus que o sangue de Jesus purifique e limpe o nosso coração. E então todos juntos nós participamos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, simbolicamente através da Santa Ceia. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe. Que na próxima oportunidade que você tiver, que você participe da ceia do Senhor, que você participe do corpo, do sangue de Cristo, para que o poder de Deus, a salvação de Jesus e a graça do Senhor alcance, transforme e limpe o teu coração. E que você se reconsagre a Deus constantemente. Que o Senhor dos Exércitos limpe o teu coração. E que eu e você, nós dois, estejamos constantemente na presença do Senhor, participando da cerimônia solene da ceia do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por este momento ímpar, momento solene, momento santo, quando o teu povo reunido, meu Deus, participa da ceia do Senhor. Come ali do pão sem fermento, representando o corpo de Cristo, tomando ali o suco de uva, meu Deus, representando o sangue de Jesus, sem fermento, sem água, sem adição de açúcar. Tudo simbolismo, meu Deus, mais um simbolismo que nos aproxima do Senhor, que renova a nossa fé e que nos reconsagra, Pai, a Ti. Abençoa este filho teu e esta filha tua, e cada dia, meu Deus, nos reconsagra a Ti e que nós estejamos mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe sempre, viu? Participe da ceia, um momento de perdão, um momento de gratidão, um momento de consagração e um momento de união com Deus e também com os irmãos. Que Deus te abençoe.